Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. O trecho que eu acabei de ler é do magnífico escritor Franz Kafka. Esse livro se chama A Metamorfose. E aqui nós temos uma história bem diferente daquela história que eu já resenhei aqui no canal, que se chama Kafka e a Boneca Viajante. Aqui nós não temos um Kafka falando de coisas bonitas, de sonhos, de mundo da fantasia. Não. Aqui nós temos um Kafka realista, que fala de coisas duras e verdadeiras, mas necessárias para que nós venhamos a refletir. Então se prepara, porque lá vem a metamorfose. Bem, gente, antes de começarmos, eu vou pedir para que você se inscreva, curta e comente nesse vídeo, ok? E me siga também lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui em cima. Bem, gente, duas informações sobre Kafka me deixaram bastante intrigada. A primeira é que o autor diz que a leitura de um livro serve para quebrar o gelo que existe dentro de nós. A segunda é que em seu leito de morte, Kafka pediu ao seu amigo Max Bold para que destruísse todas as suas obras não publicadas. Mas por quê? Por que um gênio da literatura iria pedir no seu leito de morte, como último pedido da sua vida, que queimasse todos os seus livros não publicados? Bem, Max não atendeu e publicou as suas obras. O escritor Franz Kafka nasceu em 1883 em Praga. Hoje, Praga pertence à República Tcheca, mas naquele tempo pertencia ao Império Austro-Húngaro, que era a capital da principal província tcheca da Áustria. Isso foi antes da Primeira Guerra Mundial, conflito que modificou totalmente a configuração de vários estados europeus. Kafka não pode ser considerado um escritor tcheco, porque na verdade ele nunca escreveu uma palavra em tcheco. E ele só vai ser reconhecido como cidadão tcheco depois nos últimos 5 anos de sua vida. Então, ele foi a vida inteira um cidadão austríaco e escreveu em alemão. Mas também não seria correto dizer que Kafka foi um escritor alemão, porque, na verdade, Kafka era judeu, embora não professasse a fé judaica. E só para complicar mais um pouquinho, embora Kafka fosse judeu, ele se dedicava à literatura cristã. Ele cria na graça divina e no pecado original. Kafka tinha 2 irmãos que morreram ainda crianças e 3 irmãs que morreram no Holocausto. Em 1901, Kafka vai estudar direito, mas só para satisfazer uma vontade do pai. E lá ele conhece Max Brod, que vai se tornar o seu grande amigo. Ao terminar a faculdade, Kafka conseguiu um emprego, mas não ficou muito feliz, pois ele não conseguia conciliar o trabalho com a escrita, então pediu demissão. Em 1908, ele foi trabalhar no Instituto de Seguros por Acidentes de Trabalhos do Reino da Boemia. Os pais de Kafka eram bem ausentes e o relacionamento de Kafka com seu pai era muito ruim. Tanto é que o pai de Kafka foi descrito por um biógrafo dele como um homem grande, arrogante e egoísta. E no livro Cartas ao Pai, ele vai nos contar como a personalidade autoritária do pai influenciou em toda a sua obra e na sua própria personalidade. Em 1915, foi publicado A Metamorfose, que é uma novela. Novela é uma narração em prosa menor que o romance e maior que o conto. A Metamorfose conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que acorda numa certa manhã depois de um sono muito agitado, metamorfoseado em um terrível inseto. E, gente, olha só, neste livro, embora muitas pessoas falem que esse inseto é uma barata, aqui nesse livro, em momento algum, ele diz que inseto é este. Então, fica à vontade para imaginar o inseto que você quiser. Eu, por exemplo, imagino que seja uma barata mesmo, porque no meu ponto de vista, o inseto mais terrível que existe é a barata, né? Com aquelas perninhas, com aquelas anteninhas. Então, pois é, eu imagino que seja barata mesmo. Porém, não existe
nenhum relato aqui no livro que se trate de uma barata, ok? Agora, gente, vamos lá. Vamos imaginar. Imagina você acordar um dia de manhã e perceber que na cama não existe mais um corpo humano, e sim o corpo de um inseto terrível, e que esse inseto é você mesmo. Agora, só por uma questão mesmo de reflexão. O que a gente faz mesmo quando a gente vê um inseto? Bem, mas isso é só mesmo para a gente refletir um pouquinho. Vamos embora na nossa história. Bem, então Gregor Samsa fica trancado em seu quarto. E sua família, quando descobre que ele está naquele estado, depois daquele susto inicial, eles começam a tratá-lo com desprezo e com nojo. E eles começam a alimentar o Gregor Samsa com lixo. E existe algo muito curioso, é que em vez de estar preocupado com aquela situação, de ter se tornado um inseto, Samsa começa a se preocupar com o trabalho, com o fato dele estar atrasado, com o fato de que ele não vai poder sair para trabalhar, porque na verdade é ele quem sustenta a família. Então isso começa a trazer bastante preocupação para ele e até esquece um pouco da situação que ele está vivenciando, que é estar no corpo de um inseto. Aí me leva a pensar mais uma vez, trazendo aqui para a nossa realidade, quantas e quantas vezes tudo que nós conseguimos pensar é no nosso trabalho, se nós vamos ter dinheiro, se nós vamos conseguir comprar, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Vivemos num ambiente onde o ser humano não é mais valorizado pelo que ele é, mas pelo que ele tem, pelos seus bens. E o maior problema não é ser um inseto, é perder o status, é não ter mais. Então, o tempo vai passando e Samsa vai perdendo dia a dia, pouco a pouco, os laços com o que há de humano nele mesmo. E mais, os laços com a sociedade. Eu sei, gente, é bem chocante mesmo, não é? Kafka costuma usar o absurdo como matéria-prima de suas obras. As verdades de Kafka nascem de uma deformação, porque ele trabalha com inversões, com deslocamento de sentidos. Ele trata o absurdo de maneira trivial, como se as pessoas acordassem todos os dias transformadas em inseto, e isso não fosse mais motivo para ficar chocado, para se chocar, para se admirar. E trazendo de novo aqui para a nossa realidade, pensando nos moradores de rua, por exemplo. Essas pessoas reviram os lixos para comer aquela comida podre, estragada, fedida, como se fossem verdadeiros bichos. E quem se importa com essas pessoas? Quem se incomoda com o fato delas estarem ali revirando os lixos? Muitas vezes nós queremos mesmo nos livrar delas. Nós não queremos nos lembrar, nem chegar perto, porque nós temos nojo. Nojo do cheiro, nojo da aparência. Quando uma pessoa, um morador de rua, procura se aproximar da gente, seja num sinal de trânsito, nós ficamos torcendo para que o sinal abra logo, para a gente se livrar delas. A realidade de Kafka pode ser difícil, mas a nossa, gente, também é muito, muito dura. Bem, gente, o livro A Metamorfose é um livro bem curtinho, que você lê bem rapidinho. Você lê numa tarde, num dia, não sei, dependendo do seu tempo, mas é muito fácil de ler, tem uma linguagem muito acessível. Porém, eu queria trazer hoje para você mais do que simplesmente a história desse livro, que é tão conhecida e tão famosa. Eu quis trazer uma perspectiva, uma forma de reflexão sobre esse livro. E eu espero que você tenha gostado dessa resenha e que você também tenha sua própria experiência e sua própria leitura dessa obra incrível que é a Metamorfose. E é óbvio que não se esgotam as possibilidades de reflexão e de interpretação dessa obra, mas que você possa, de uma certa forma, aproveitar o que eu disse aqui e ter, como eu falei, a sua própria experiência. Me conta aqui no comentário o que você achou do livro, como você se sentiu diante desse absurdo, dessa história tão surreal. Me conta nos comentários, ok? E é isso, gente. Um super beijo e até a próxima!